beleza? Seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fel. E hoje vamos falar, sabe do que? Sabe do que? Convocação aí para os próximos amistosos da seleção brasileira, que no caso são os amistosos desse mês, né? Dia 15 e dia 18, contra Senegal e contra Tunísia. Aliás, duas seleções aí que estão classificadas já para Senegal, tá? Eu acho que, se eu não me engano, sim. É, isso mesmo. Senegal e Tunísia já estão classificados aí pra Copa do Mundo. E, cara, foi uma convocação sem muitas surpresas, sem muita coisa assim, sem muita novidade. Aliás, até com algumas coisas assim que a gente pensava, caralho, porra, eu achei que não seria mais convocado, eu achei que não estaria aí, mas estão. Então eu resolvi separar aqui alguns contestáveis, com muitas aspas, porque óbvio, a gente está falando do Ancelotti. O Ancelotti, obviamente, ele entende muito mais de futebol do que eu. Ele é um cara que vive o futebol muito mais do que eu, estuda o futebol muito mais do que eu. Mas eu, como um leigo que insiste em dar a minha opinião sobre um assunto onde eu não domino completamente, mesmo assim, vim aqui falar sobre o que eu acho e, obviamente, a gente vai fazer aquela análise sobre os números, sobre aquela constância, aquelas partidas que aqueles jogadores vêm tendo e o que eles vêm demonstrando em seus clubes. A gente não vai levar em consideração, obviamente, estatísticas deles na seleção em si, nos jogos, porque tem jogadores aqui que, se eu não me engano, mal jogaram, entendeu? Então não tem como a gente ter vamos dizer, essa análise tão profunda, entendeu? Então, vamos fazer a análise do desempenho deles nos clubes, que obviamente que são o desempenho deles nos clubes que fazem com que esses caras sejam convocados para a seleção, entendeu? Então, obviamente, vamos só dar uma passadinha por cima aqui, ver alguns nomes, e a gente já vê alguns nomes aqui que a galera simplesmente adora, que de goleiro foi Bento, Ederson e Hugo Souza. Lembrando, provavelmente o Ederson será o titular. Se eu não me engano, ele tá no Fenerbahçe agora, né? Ele saiu do Manchester City. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Os caras tiraram o Ederson pra contratar o Donnarumma. Meu Deus. Mas ok. O Bento é uma contestável daqui. O Hugo, muita gente achou que ele não voltaria devido àquela falha, com muitas aspas dele. Não, acho que nem pode chamar aquilo de falha. Contra o Japão, naquela derrota pro Japão de 3-2. O Ederson é óbvio, muito bom. E o Bento é o mais contestável daqui, que muita gente até se pergunta por quê, entendeu? Mas ok. Aqui do lado temos o Andrei do Chelsea, que vem atuando bem, apesar de não ser titular, mas naquele time do Chelsea, assim, principalmente os jogadores mais jovens, Estevão, principalmente os brasileiros em si, acabam não sendo tão titulares assim, eles são mais jogadores esporádicos, mas ele vem mostrando muito empenho, vem mostrando a qualidade que ele tem. Então eu acho plausível, eu acho totalmente de boa, tá ligado? Bruno Guimarães, óbvio, Casemiro, óbvio, eu acho que muito mais pelo perfil de liderança e o que ele representa do que por que ele tá jogando em si, mas ok. O Fabinho, na realidade, é até uma surpresa, porque ele tá jogando no Al Ittihad e já viu muito tempo que ele não vinha sendo convocado. Acho que desde a Copa do Mundo, eu nem lembro se ele jogou a Copa do Mundo, pra falar a verdade. Mas é isso. O Lucas Paquetá, que apesar daquele time horrível, terrível do West Ham, ele é o único ponto fora da curva daquele time merda. E um dos poucos, no caso, né? Tem o Bowen lá, que eu até gosto dele. Tem o jamaicano, que eu sempre esqueço o nome dele, mas eu acho que ele se machucou essa temporada, mas ok. Aqui o Alexandro, muita gente, pô, pensou, caralho, Alexandro, porra, mas eu não assisto tantos jogos do Flamengo assim, então não tem como eu ter essa análise, mas se você é flamenguista, se você tiver alguma base para poder dizer se é justo ou não a convocação dele, mas obviamente sem clubismo. O Wesley, eu achei que era o Wesley do Al Nassr por algum caralho de motivo, mas é o Wesley da Roma, aquele que era do Flamengo. O Caio Henrique do Mônaco, pô, bom. Vamos ver se ele não vai se machucar, né? O Paulo Henrique, se eu não me engano, é o Paulo Henrique do Vasco, PH. Luciano Juba do Bahia, se eu não estiver falando muita merda. E, novamente, eu não acompanho todos os jogos do Bahia, mas os poucos que eu vi e pelo que falam tão bem do Luciano Juba, pô, então beleza, tem que dar uma chance.
De zagueiros temos o Danilo, que, pô, a galera pega no pé do Danilo, mas vamos lá. Gabriel Magalhães, óbvio, titular. Brasileiro Bruno, devido àquele jogo desastroso que ele teve contra o Japão, muita gente achou que ele não seria mais convocado, mas a gente vê que o Ancelotti, eu tenho alguns números dele para mostrar aqui, e eu acho que, novamente, é o Ancelotti entende muito mais de futebol do que nós todos, então eu acho que não vai ser um jogo ruinzinho assim, que ruim mesmo, ainda mais um amistoso, que é para teste, que vai fazer o Fabrício Bruno não ser mais convocado. O Marquinhos, óbvio, Éder Militão, óbvio, para mim titular aqui tem que ser o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, ou o Gabriel Magalhães, o Éder Militão e o Gabriel Magalhães. É óbvio, se ele for colocar só dois zagueiros, eu falo assim, aqueles zagueiros centrais lá, vocês entenderam. Eu acho que se for pra, tipo assim, contestável dos zagueiros aqui, talvez seja o Danilo e o Fabrício Bruno, mas óbvio, a gente já vai entrar nesses méritos aqui. E de atacantes, os mais óbvios possíveis, Estevão, que tá jogando, apesar de não ser totalmente titular, pô, é um moleque de 18 anos que acabou de chegar lá, mas tá jogando muito bem pelo Chelsea mesmo. O João Pedro, que também tá jogando muito bem. O Luiz Henrique do Zenit, que eu não, sinceramente eu não acompanho futebol russo, gente, me desculpa, mas ok. O Matheus Cunha, que vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar dele. O Richarlison, que, cara, tem um comentário aqui que é fantástico. Nem o Richarlison acredita tanto nele quanto o Ancelotti acredita. Eu preciso falar alguma coisa. Vini Júnior, o Rodrigo, tipo assim, apesar de não estar sendo titular, muitas das vezes sendo totalmente preterido naquele elenco do Real Madrid, assim como o Endrick, mas pelo menos o Rodrigo tá aí. Vini Júnior, e aqui o que já era esperado, de certa forma, devido às atuações recentes dele nesses últimos meses, o Vitor Roque. E muito bom, cara. Pô, gostei. Não por ser só palmeirense, mas porque, pô, mostra uma certa volta por cima do Vitor Roque devido a todo aqueles percalços, aqueles empecilhos, toda aquela merda que ele teve na passagem dele no Real Madrid e até a passagem dele no Real Betis. Vamos ver alguns comentários aqui antes da gente fazer a análise nos números. No caso aqui, faltou o Kevin do Palmeiras, faltou o Léo Ortiz. O Kelvin, eu acho que não, mas o Léo Ortiz, pô, beleza. Aquele gol do Richard. Calma, gente, eu não vou falar, já tá de sacanagem. Danilo, Richarlison e Fabrício Bruno. Pô, Léo Ortiz bem melhor, só pode. O Vitor Roque tá ali e é o de menos. Ué, mas o Vitor Roque tá jogando bem pra caralho, pô. Ó, com esse elenco ainda dá nem graça de assistir o jogo, não levou o Neymar. Pô, mas o Neymar tá machucado, cara. Faltou o melhor, o Ney. Ninguém vai entender nada quando o Coutinho se naturalizar argentino pra substituir. Ah, vai tomando. Ah, pelo amor de Deus. Richarlison tá de brincadeira, levou o Sainz, não levou o Ryan, porque ele deixou o Léo Pereira de fora mesmo. Existe precisar de Richarlison. Já digo e repito, sem Neymar a seleção não vai pra frente. Antônio não. Mas é foda, mano. Mas é basicamente isso, cara. Essa que foi a convocação. Tem muita gente que principalmente descendo a lenha no Richarlison, principalmente. Eu acho que o Richarlison aqui. Ó, galera que falou que fez faculdade de educação física, mas ok. Vamos lá, o primeiro cara que eu quero mostrar aqui pra vocês é o Fabrício Bruno, que é um dos caras aí que estão mais marretando, principalmente devido à última atuação dele com a seleção. Mas se a gente for olhar, principalmente aqui na questão das notas do Fabrício Bruno no SofaScore, que é o site que a gente está usando como parâmetro, você vai ver que o cara é extremamente constante. Ele é um zagueiro assim, obviamente, que não tem nenhum jogo que ele tenha passado ter chegado a 80, ele não fez nenhum jogo uau, que ele meteu o gol, pô, tirou bola em cima da linha, mas ele é um zagueiro extremamente seguro, constante, não prejudica, não entrega, obviamente, falando isso depois do que aconteceu no jogo do Japão, mas a gente não pode usar aquele jogo como parâmetro, obviamente a gente tem que, pô, pelo amor de Deus, a gente tem que levar em consideração, pô, de 10 jogos, o
cara fez. Se ele fizer um jogo ruim, você só enxergar aquele jogo ruim pra poder julgar se ele merece ser convocado ou não, pô, eu acho molecagem, cara. Então se a gente for ver que todos os últimos jogos dele aqui, 72, 70, 7.2, 7.0, 7.1, 7.3, 7.3, 7.2, 7.7, 7.0. Aqui já deu uma quedinha, que eu achei aquele jogo contra o Palmeiras. Não. Acho que foi uma vitória do Cruzeiro, inclusive, nesse jogo aqui. Aí tem um 7.5, 309. Aqui, esse jogo aqui ele fez, pô, fez uma partidaça, hein? 8.1. E é basicamente isso, cara. A constante do Fabrício Bruno é isso. Ele é aquele famoso zagueiro nota 8, tá ligado? Ele é um zagueiro constante, que não prejudica, não entrega, não pipoca. E, porra, eu acho injusto, mano, levar em consideração pegar tudo o que o cara fez durante esse tempo todo, todos os jogos que ele teve durante esse tempo todo, e levar em consideração apenas um, entendeu? Eu acho muito foda isso, tá ligado? Então a gente já vê aqui que não tem muito o porquê dessa mutreta com o Fabrício Bruno, porra. Ainda mais porque a gente tá levando em consideração apenas um jogo, entendeu? E se a gente for olhar os números dele aqui, são 2 gols. Gols esperados 1.11, frequência de gols, papapá, gols por partida, finalizações, pô, isso aqui é mais de ataque, passe, defendendo. Jogos sem sofrer gol, 12 jogos sem sofrer gols, o que, porra, interpretações 0.6, desarmes por jogo 1.5, dribles sofridos por jogo, menos de um drible por jogo, erros que levaram a finalização apenas 1, e é isso, cara, amarelo 6, vermelho, ele é um cara que toma bastante cartão na realidade, né? Vermelho, 2 amarelos, vermelho, ok. Então, ou seja, cara, assim, olhando apenas essa questão dos números e tudo que a gente vê aqui, é totalmente justificável. E novamente, Ancelotti, é o Ancelotti que tá convocando a galera, é totalmente plausível e totalmente de boa essa convocação do Fabrício Bruno. Mas os outros aqui a gente vai ver que não é bem por aí. Então a galera que bate muito no Fabrício Bruno apenas está batendo naquela questão daquela tecla do jogo contra o Japão. E novamente a gente não pode pegar apenas aquela partida, uma partida totalmente excludente, como parâmetro para poder julgar a qualidade do cara, entendeu? A gente tem que ter posso dizer, a gente tem que ter um nível de avaliação do atleta maior do que isso, cara, entendeu? Então vamos passar pro próximo aqui, que é o Alexandro. E o Alexandro, cara, é mais ou menos segue a vertente mais ou menos do que acontece com o Fabrício Bruno. É um jogador extremamente constante, ele tem algumas notas aqui maiores do que o Fabrício Bruno, mas ele segue uma constante bem forte. E novamente é aquele jogador que não compromete, é aquele jogador que faz o que tem que ser feito, mas novamente ele não é nenhum extra classe, ele não é nenhum cara que vai resolver o que, meu Deus do céu, mas ele também não vai comprometer, ele, tá ligado? Ele não vai dar aquela entregada, fazer alguma pataquada ou coisa do tipo, entendeu? Aqui defendendo, jogos sem sofrer gol 6, o que, se a gente for olhar os 12 do Fabrício Bruno lá, porra, a gente dá uma valorizada a mais. São 6 jogos sem sofrer gol, interceptações é uma por jogo, desarme por jogo é quase um por jogo, bolas recuperadas menos um, bolas recuperadas por jogo 3.8, dribles sofridos por jogo menos de 1, cortes por jogo quase 3 cortes por jogo, chutes bloqueados por jogo, quase meio chute bloqueado por jogo, erros que levaram a finalização apenas 1. Amarelo, não tomou nenhum vermelho, pô, bacana. Por um defensor é até raro não tomar vermelho. São 4 cartões amarelos, vermelho 2 amarelos, nenhum, e vermelho nenhum, obviamente. Ele tem 34 anos, então também não vejo nenhum problema na convocação do Alexandro, novamente levando em consideração
a nota, todos os números. Novamente, eu não acompanho friamente o Alexandre, entendeu? Então que a gente tem para analisar aqui são os números dele e as notas, no caso, das partidas que ele teve como titular. Aliás, aqui, jogos como titular, jogos titular 16 minutos por jogo, 75, total de minutos jogados 1.200. Ou seja, ele é titular. Ele é titular. Ele é basicamente titular. Não sei se incontestável, mas ele joga bastante. Entendeu? Ele teve uma oscilaçãozinha nesses últimos jogos aqui, mas, pô, beleza. Vamos passar para o próximo aqui, que aí esse aqui é sacanagem, cara. Se a gente, eu assisti alguns jogos do Tottenham e, gente, não tem condição, cara. É um bagulho assim que a gente pensa, mano, é alguma brisa do Ancelotti, é alguma feição a mais do Ancelotti, alguma coisa que o Richarlison mostra em treino. Ou o Richarlison casou com a filha do Ancelotti, que não é o caso, mas, porra, pelo amor de Deus. O Richarlison, ele tem 3 jogos na temporada. 3 jogos de titular. E a nota dos 3 jogos que ele teve na temporada é essa. Um 6.7, 6.5 e 6.5. A média do cara é 6.5, ou seja, preocupante. Se a gente for analisar assistências, 0 assistências, assistências esperadas, ações com a bola, 6.7, grandes chances criadas, 0, passes decisivos, 0.3, ou seja, menos de meio, passes certos, 52%, passes no próprio campo, 75%, passes certos no terço final, 36%, cruzamentos certos, 0%, passes tensos certos, 0, 0, 0. Cara, é 0, 0, 0. Defender que é foda-se, tá ligado? Drible, 0. Disputas de bola vencidas, 64%, 62%. Duelos ganhos pelo chão, 2.7, 57%. Duelos ganhos, duelos aéreos ganhos, 71%. Perda de posse de bola, 6.3%. Faltas por jogo, 1. Faltas sobre por jogo, quase 2 por jogo. Impedimentos, menos que 1. Amarelos, 2 amarelos. E, gente, mano, é um cara que não tem gol. Olha, ele não tem nenhum gol. 0 gols. Frequência de gols por minuto, 0. Gols por partida, 0. Finalizações, 1 por jogo. Chutes certos por jogo, menos de meio chute. Grandes chances perdidas, 1. Conversão de gols, 0 é 0, cara. Não tem como. Não tem muito. Não dá pra você convocar um cara desse. Novamente, Ancelotti, ele sabe o que ele tá fazendo. Pelo menos eu espero. Mas não dá pra você convocar um cara desse e não esperar que o grande público, a galera que acompanha a seleção, pense: meu Deus do céu, o que o Ancelotti tá pensando em convocar o Richarlison, cara? Ele tem 3 jogos. Esse aqui é a nova temporada. Vamos pegar a temporada... E caralho, você tem 2 temporadas dele aqui. Vamos deixar na atual temporada mesmo, foda-se. Mano, na atual temporada ele tem só 3 jogos de titular, cara. Ele não tem gol, não tem assistência, não tem chute certo, não tem passe certo. Mano, Jesus, sinceramente, cara, não tem como. Esse aqui é o mais absurdo, possamos dizer assim, de estar se convocando, porra. Agora vamos de Matheus Cunha, no caso, o Matheus Cunha. Cara, é aquele jogador que, tipo assim, se a gente for olhar aqui, jogos, partidas, são 9 jogos, 7 como titular. Minutos por jogo, mais do que 50 minutos. Se a gente for colocar gol, ele tem só 1 gol, mas ele tem, porra, pra você ver, mais do que o dobro do Richarlison. Ele tem quase 3 finalizações por jogo, chute certo por jogo, basicamente 1. Grandes chances perdidas, 1. Conversão de gols, 5%. Mas, novamente, é um cara que, indiferente do Richarlison, que já está uns 3 temporadas no Tottenham, o Matheus Cunha chegou agora no Manchester United. O Manchester United é uma bagunça absurda, seja tecnicamente, seja na administração, tudo. O Manchester United é uma bagunça, ou seja, a gente tem a tendência a dar uma passadinha de pano para ele. E, novamente, ele jogou bem mais.
ele é uma contratação nova e ele jogou muito mais do que o Richarlison, cara. Ele teve 9 partidas basicamente no mesmo período, entendeu? E a gente tá falando de um cara que não joga Champions League, entendeu? Não joga nem Europa League. Já o Richarlison não, o Richarlison tá jogando Champions, entendeu? Acho que esse que foi o jogo que ele fez gol. E óbvio que ele tem umas notas aqui bem preocupantes aqui, contra o Sunderland principalmente. E só um gol para um atacante é muito pouco, cara. É muito pouco. Um jogador de linha de ataque é muito pouco, entendeu? Então a gente já, tipo assim, o Matheus Cunha ainda tem algum parâmetro, porque é um cara que ainda faz por onde, é um cara que ainda, pô, ele fornece muita coisa, ele ainda consegue ser um cara assim que tem algum tipo de prospecção pra gente pensar, cara, esse mano aí pode ser que dê muito bom. Mas, diferentemente, o Richarlison é fora da curva, cara. Mas é isso aqui, mano. E ele tem 26 anos, né? O Richarlison mesmo tem quase 30, tá ligado? O outro aqui é o Bento. Aí esse aqui também é no mesmo nível do Richarlison, porque ele só tem 3 jogos na temporada. E se não me engano, todos foram na Liga Asiática lá, uma liga alternativaça, tá ligado? É tipo a AFC Champions League, é tipo a Europa League deles lá, tá ligado? A gente tem que olhar aqui, jogos como titular, 3 jogos como titular. Minutos por jogo, 90. Obviamente o goleiro, então é muito difícil. Jogos sem sofrer 2. Se a gente for olhar em consideração nesses 3 jogos, ele ficou 2 sem sofrer gol, né? Só que são só 3 jogos. Então, cara, para um goleiro ser convocado, a gente espera que ele, no mínimo, ele esteja jogando. Ele esteja praticando futebol. Ele esteja ali apto. Porque o goleiro, querendo ou não, em muitos jogos pode ser que a gente enfrente partidas que o goleiro não vai ser exigido, mas, obviamente, é sempre bom ele ter ele atento, ter um goleiro bem treinado, ter um goleiro testado. E não é o caso. Os únicos 3 jogos do cara são nessa competição de nível B para baixo. Peraí, deixa eu ver. Essa competição de nível B para baixo da Liga Asiática, da Ásia, tá ligado? Da AFC. Então, cara, a gente tende a pensar, meu Deus do céu, não tem como, tá ligado? Não tem como. Mas é isso, gente. Bento, pô, pelo amor de Deus. Se for pra terceiro goleiro, a gente até tenta passar algum certo pano, mas mesmo assim, cara, nem que seja o terceiro goleiro, tem que ter, pelo menos estar jogando, tem que ter pelo menos mais do que 3 partidas na temporada, cara. É muito pouco pra goleiro, cara, é muito pouco. O goleiro é aquele cara que você bota ele lá e você não tira mais, a não ser que ele se machuque. Já o caso do Bento não é esse caso, tá ligado? O Bento só não joga, entendeu? Então é bem plausível a galera reclamar bastante e dizer que o Bento simplesmente é, porra, contestadíssimo. Meu Deus. E o último aqui é o nosso querido Danilo. Deixa eu ver aqui. E, cara, o Danilo, eu diria que mais é aquele jogador cansado, entendeu? É aquele jogador que a gente não entende. Tipo assim, é aquele jogador que, no meu ponto de vista, é aquele cara muito mais pra compor elenco. É aquele cara pra dar aquela moral, pra levantar a moral da galera, entendeu? Então, ficar convocando esse cara, se eu não me engano, ele tá com 34 anos, faltando um aninho pra Copa do Mundo. Um cara de 34 anos que, sinceramente, ele não é nem tão titular no seu próprio time. E é um cara que já vem mostrando que a gente pode ver que as notas dele que já vem demonstrando que não tem muito como a gente levar por aí, entendeu? Cara, é um cara assim que tem uma, pelo menos nos jogos que eu acompanhei, ele não tem uma tomada de decisão muito boa. Ele é um cara assim que, tipo assim, ele não compromete, mas também não faz diferença alguma. E o próprio Flamengo tem outros jogadores de defesa muito mais promissores e mais jovens e que estão pedindo passagem muito mais do que o Danilo, o Léo Pereira, Léo Ortiz, porra. Então não faz muito sentido só não faz sentido a convocação do Danilo. Novamente, ele não é ruim, muito longe disso, mas não faz sentido, cara, não faz sentido.
defendendo 4 jogos sem sofrer gol, que é bastante coisa, interceptações um pouco mais que meia, bolas recuperadas por jogo, quase 4 bolas recuperadas por jogo, cortes por jogo, quase 3 e por aí vai. Cara, novamente ele não é um jogador ruim, muito longe disso, mas ele não é tão titular no próprio time dele. Jogadores do próprio time dele são melhores do que ele, pelo menos de momento, merecem mais convocação do que ele, mas mesmo assim a gente vê jogadores como Danilo sendo convocados e pra mim não faz sentido, pra mim não entra na minha cabeça, eu não consigo botar muita fé nisso. Mas fazer o que, cara? É o Ancelotti, mano. É o Ancelotti. A gente tem que esperar alguma coisa dele. Tem que esperar que o cara faça o trabalho dele, obviamente. Mas é basicamente isso, gente. Não tem muito o que dizer aqui, não tem muito mais do que se alientar. No total, eu acho que foi uma convocação ali que, tirando o Fabinho e o Vitor Roque, não teve mais nada assim de que a gente possa pensar, meu Deus, convocar esse cara. Luciano Juba, talvez. E é isso, tá ligado? Não tem muito o que dizer. Espero que o Ancelotti saiba do que ele esteja fazendo. Tomara que ele tenha razão em continuar convocando o Fabrício Bruno. Tomara que o Danilo seja titular e faça, sei lá, 3 gols. E é isso, cara. O Richarlison, no caso, também, né? Faça uns 15 gols no Senegal, destrua a Tunísia. E é isso, entendeu? Mas, novamente, é amistoso, então a gente tem que ter... Tipo assim, a gente tem que, tá ligado? Ter uma crítica um pouco menor em cima disso. Obviamente que os amistosos são preparativos para a Copa do Mundo, mas a gente não pode levar amistosos tão a sério assim. A gente vê seleções europeias e perdendo amistosos contra times assim duvidosos. Então o Brasil não é o único aí que a gente pode pensar, meu Deus do céu, é o fim do mundo, novamente. São amistosos, então a gente tem que ter um nível de crítica ali um pouco mais moderado, porque o cara ele tá testando, ele tá vendo o que vai funcionar, ele tá observando os jogadores, mas é basicamente isso. Obviamente a gente não quer perder jogo, a gente quer ver a seleção dando show, porque é o que a gente tá acostumado, entre muitas aspas, mesmo levando em consideração os últimos anos, e é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, alguma coisa contra, algo que vocês não concordem, deixem nos comentários, mas obviamente com respeito. Críticas construtivas são totalmente aceitas. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Sem mais relação. Valeu, fui. E tá na hora de almoçar. Apesar de ser 4 horas da tarde, eu tava fazendo trabalho. É nóis.